Bom dia, vereadoras, vereadores, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Bom dia, servidoras e servidores da casa, visitantes aqui na Câmara, todas as autoridades presentes. Mais uma vez estamos reunidos nessa Casa Legislativa para realizar esse espetáculo de ódio, esse escracho público que novamente tenta oficializar a cassação do mandato do vereador Renato Freitas. Assim o foi com a resolução número 004-003-2022, que teve seu agendamento nos dias 19 e 20 de maio. Mas foi suspensa judicialmente e logo em seguida reagendada, desrespeitando a ampla defesa e o contraditório e, por consequência, as prerrogativas da defesa, como demonstrado pelo Tribunal de Justiça no Paraná nos dias 21 e 22 de junho, quando chegou a ser votado, aprovado e anulado posteriormente. Hoje, mais uma vez, com essa mesma resolução, tenta-se efetivar a cassação do Renato. E nesse dia, não me resta outra coisa que não reafirmar o que já disse na primeira sessão de cassação. Cada vez mais fica demonstrado que essa cassação não é somente a cassação de um mandato, mas da pessoa do Renato Freitas, mas uma cassação que se pretende negação de um projeto político, de uma agenda política que impõe à nossa democracia a diversidade, a pluralidade e a inclusão. É esse projeto que está em julgamento aqui. O mandato do vereador Renato Freitas, composto por ele e sua equipe de assessorias, eleito democraticamente com 5.097 votos, está sofrendo hoje um golpe, a tentativa de um golpe para retirar o seu mandato. Um ato explícito de silenciamento, de tentativa de silenciamento de corpos e mentes, de ideias representadas por esses que compõem esse mandato. Resistir e sobreviver a todas as atrocidades que a sociedade e esse sistema capitalista joga sobre nós é essa resistência, é essa luta que está aqui sendo perseguida por essa tentativa de cassação desse mandato. Esse espetáculo construído com direito a voto em 2 turnos, trata-se de uma das maiores injustiças contra a população que já não se sente pertencente a esse espaço pela falta de representantes negros. Retirar a voz do povo que escolheu por direito quem os representa por meio do amordaçamento, da invisibilização e do silenciamento é sem dúvida a maior das atrocidades que esse parlamento poderia cometer. O mandato do vereador Renato Freitas foi eleito democraticamente e não há fundamento jurídico que justifique a sua cassação. Não se trata mais do que ocorreu ou deixou de ocorrer, mas somente de uma questão moral que o julga culpado por entrar em uma igreja do Rosário dos Pretos, é preciso dizer, mas também evidencia o racismo que está velado em tal acusação e a sede pela punição de um mandato que representa aqueles aos quais essa cidade exclui e silencia deliberadamente. Essa cassação, por sua essência, é uma cassação ilegal. Se baseia em uma suposta quebra de decoro que não se sustenta na legalidade nem na constitucionalidade, muito menos na proporcionalidade de sua sanção, segundo o que consta no artigo 10 do Código de Ética e Decoro Parlamentar dessa Casa Legislativa. Não há nada que justifique ou fundamente essa sessão de cassação, o que torna tudo isso aqui muito mais cruel, muito mais bizarro, muito mais hipócrita. Não tendo infringido nem o Código de Ética, nem a Lei Orgânica do Município, a Constituição Estadual e muito menos a Constituição Federal de 88, que nos rege em suas normas, como demonstrado ao longo de todo o Código de Ética, não restam argumentos que fundamentem essa decisão. E quando nada mais explica, sabemos qual é o verdadeiro motivo que se esconde por trás dessa falsa tentativa de se fazer algum tipo de justiça.
Essa, portanto, não é uma sessão de votação de um Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, mas um espetáculo de tortura, de sofrimento psicológico, de aflição, onde aqueles que possuem as estruturas ao seu lado praticam essa demonstração do seu poderio. Curitiba, mais uma vez, demonstra a força que o conservadorismo tem dentro das instituições e dos poderes que tentam cotidianamente apagar a luta das populações historicamente marginalizadas, bem como contra a pluralidade política e de ideias necessárias para o bom exercício democrático. A violência política que circunda o país e que é de todos sabida, tem se espraiado e ganhado novas raízes e facetas. Curitiba, mais uma vez, infelizmente, presenciando e sendo vítima desse enraizamento, dessa falsa política que se colocou no nosso país. Essa violência política que nos circunda tem se espraiado, como falei, e ganhado essas novas raízes, explicitando ainda mais o racismo estrutural incrustado nas esferas de poder. Somos a capital que, segundo dados do relatório do GT de Políticas Étnico-Raciais da Defensoria Pública da União, ao longo de 4 anos, de 5.330 ocorrências de crimes raciais, existem apenas 334 ações em trâmite e apenas 3%, como já disse anteriormente, resultaram em condenação do autor do crime de racismo. O que se percebe, então, é uma repetição não casuística de dados e estatísticas em todas as esferas de poder. A subrepresentação do povo preto e pobre é visível no poder executivo, no poder judiciário e no legislativo. E mais do que isso, quando esse mesmo povo preto e pobre tenta acessar esses poderes e alcançar direitos, esses também lhes são negados, seja na falta de políticas públicas, na falta de moradia, na precarização da saúde, da educação pública de qualidade, na negativa do acesso à justiça, com a falta de investimento orçamentário e público nas defensorias públicas estaduais, no acesso aos processos, como na complexidade das peças jurídicas que torna quase intangível a compreensão do que acontece no judiciário por aquelas populações de baixa renda. É esse o cenário, é esse o quadro que temos colocado hoje, e aqui eu não estou fazendo uma fala como muitas vezes somos acusados aqui por sermos uma minoria política aqui dentro, mas apenas aqui dentro, porque lá fora nós somos uma maioria, somos pretos, pobres, somos a classe trabalhadora em toda a sua diversidade, que é a base da pirâmide social do nosso país, que é a maior parte das pessoas no nosso país, mas que encontram inúmeras barreiras para estar num espaço como esse, por tudo que é causado pela desigualdade e, portanto, nessa ocupação de espaços de poder e decisão, somos minoria. Como já disse na sessão anterior e volto a repetir, essa cassação é parte de um processo político que persegue pretas e pretos pobres, LGBTIQIA+, e antifascistas. Somos perseguidos, caçados, ameaçados sem justificativa, como podemos presenciar nesse momento. E aqui faço questão de repetir mais uma vez: todas as pessoas que estão sofrendo a duras penas a defesa de um projeto de amor, de um projeto de defesa dos direitos humanos, da defesa do meio ambiente, da defesa da cultura, da paz. Por isso estão sendo francamente perseguidos e perseguidas, assim como Duda Hidalgo, do PT de Ribeirão Preto, Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, Marlina Oliveira, do PT de Brusque, Santa Catarina, Duda Salaber, do PDT de Belo Horizonte, Leonel Hadi, do PT de Porto Alegre, Matheus Gomes, do PSOL de Porto Alegre, Bruna Rodrigues, do PCdoB de Porto Alegre, Dayana Santos, do PCdoB também de Porto Alegre, Karen
Karen Santos, do PSOL de Porto Alegre, Laura Cito, PT de Porto Alegre, Linda Brasil, PSOL de Aracaju, Gilson Guimarães, Rede Sustentabilidade de Belo Horizonte, Thaís Bierbá, PT de União da Vitória, Paraná, Vera, PT Marmeleiro, Paraná, Professora Lilian, PT Cascavel, Paraná, Talíria Petroni, PSOL do Rio de Janeiro, Bia Carminha, PT de Belém do Pará, Érica Malunguinho, PSOL de São Paulo, Renata Souza, PSOL do Rio de Janeiro, Ana Lúcia Martins, PT de Joinville, Flávia Ellen, PT Paulista Pernambuco, Mônica Benício, PSOL do Rio de Janeiro, Beni Brioli, PSOL de Niterói, Bela Gonçalves, PSOL de Belo Horizonte, entre tantas e tantos outros, como eu mesma venho sofrendo ameaças de morte, injúrias raciais nas redes sociais, por e-mail, desde que fui eleita para esse mandato nessa Casa Legislativa, e tantos outros por serem e estarem em locais diferentes. Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, um símbolo de luta, de esperança, e também sofreu a consequência dessa política do ódio que se construiu nesse país, brutalmente assassinada em 2018, e até hoje estamos sem resposta sobre quem mandou matar Marielle e por quê. E que aqui mesmo, este ano, nessa casa, foi completamente desrespeitada por um vereador dessa casa. Sempre que um corpo negro periférico sobe ao poder, muitas são as forças que atuam para nos retirar. Esse ataque à democracia que estamos vendo aqui, por meio de um ritual de espetacularização do sofrimento e humilhação de um parlamentar negro, assim como os poderosos faziam em praça pública contra os escravizados, escancara mais uma vez essa violência racista. Todos os olhos que se voltam para cá, e foi dito pelo vereador que me antecedeu, todos os olhos se voltam para cá, estadualmente, nacionalmente e internacionalmente. Essa casa vai ser marcada na história por essa sessão, se ela tiver o fim que se deseja pela maioria aqui. Todos os olhos se voltam para cá, ansiando observar, e todos estão ansiando para que esse espetáculo se encerre, para que esse espetáculo tenha fim, e nós estamos atuando fortemente para que essa barbárie que está prestes a acontecer aqui não tenha continuidade. Não podemos deixar de dizer que enquanto essa barbárie acontece, Rafael Greca, prefeito dessa cidade, permaneceu e permanece inerte, o silêncio conivente, porque o mandato do vereador Renato Freitas ousou causar incômodos aos que não aceitam descolonizar a cidade de Curitiba. Mas a democracia não pode ser feita apenas para se criar uma encenação perante as câmeras. Há muito mais por trás dos silêncios. Ao tentar caçar o vereador Renato Freitas, querem mandar um recado para as periferias da cidade de que essa cidade ainda permanece sendo das oligarquias velhas e empoeiradas desse estado. Essa mesma elite que cala e aceita a morte do Moise, do Genivaldo Jesus dos Santos, do Durval Teófilo, do Lucas Vicente, do George Floyd, do João Freitas, da Kathleen Romeu, Breonna Taylor, Luana Barbosa dos Reis e de todos os demais corpos negros jovens mortos a cada 23 minutos no Brasil, que representam 75% das mortes por arma de fogo no ano de 2000. Que consente com uma vítima de feminicídio a cada 7 horas no país e uma morte por homofobia a cada 23 horas. É a essa violência que uma minoria representativa está exposta
cotidianamente. A violência da ausência de políticas públicas, a violência da ausência de garantia de direitos sociais e a violência da falta de representação. E quando essa representação, a despeito de tudo que coaduna contra, adentra esse espaço, ainda há tentativa de que essa representação seja vítima de uma extrema perseguição política, violência política, ataque antidemocrático, ataque a uma minoria política, mas uma minoria que é minoria apenas aqui dentro, nesse espaço de poder e decisão. Renato, não por acaso, no dia do fato em que está sendo julgado, defendeu a vida de Moise, que simbolizava naquele momento, dentro da igreja, uma vida ceifada pela violência racista e xenofóbica de nossa sociedade. Uma sociedade que julga e pune sempre pessoas negras, buscando um alívio quase que catártico ao colocar no seu devido lugar quem nem deveria ter se atrevido a entrar aqui. Não por acaso temos mais de 50% de população negra, porém temos apenas 32% de representação negra nesse país, enquanto a população negra carcerária chega a 66,7%. Esse é o reflexo de um sistema que pune, que criminaliza corpos negros e nos afasta dos espaços de poder e de tomada de decisão. O mandato do vereador Renato Freitas é símbolo e representa muito para toda a população, não só de Curitiba, mas sim do país, e em que a desigualdade e exclusão e criminalização nos assolam cotidianamente. Por tudo que expus, por me opor a esse espetáculo público, me opor a esse discurso de ódio, me opor ao racismo, me opor à invisibilização, me opor ao silenciamento das vozes negras e ainda mais por entender que não há razão legal para o que está acontecendo nesse dia, nessa Casa Legislativa, é que votarei contra a cassação, mais uma vez. Votarei contra a cassação mais uma vez. E aqui quero me colocar como uma mulher preta. Quero me colocar como a única mulher preta aqui dentro. Eu sei, junto com as pessoas com quem construo o desejo de uma Curitiba desenvolvida, mas não desenvolvida de acordo com a distorção que fazem do que realmente é uma cidade moderna. Uma cidade realmente moderna é uma cidade onde as pessoas são tratadas de forma igual. Uma cidade realmente moderna é uma cidade onde as pessoas vivem um clima de felicidade. Uma cidade moderna, ela é perpassada por um conceito que se chama bem-estar, bem viver, garantia de condições de vida. Então, aqui, como uma mulher preta, que mais uma vez se coloca contra essa cassação, uma mulher preta que mais uma vez se coloca aqui contra essa cassação, junto com todas as pessoas que sonham com essa cidade mais igual, com esse país mais igual, que estão lutando muito para sair desse contexto de barbárie, de golpe, de violência. Eu me coloco aqui para dizer a violência que isso tem sido para mim. Eu não esperava. A minha luta até chegar aqui foi muito pesada, foi muito intensa, foi muito forte.
E apesar de todas as pessoas me dizerem o quanto a política institucional é violenta, e eu, como alguém que construiu a vida contra a violência, eu cheguei aqui com muita alegria, pensando que esse seria o espaço de realização de tudo aquilo que sonhamos e desejamos, por ser o espaço institucional, o espaço possível da legislação, onde poderíamos realmente legislar em favor da população. Mas aqui, como essa mulher preta, mais uma vez votando contra essa cassação, eu me deparei realmente com o tamanho, com o peso, com a força dessa violência, com a força do poderio econômico, com a força do poder das oligarquias, que travam por vários meios. E não são apenas por meios, não é apenas por meios de travar a política apenas, né, de não promover aquilo que esse espaço realmente pode fazer. Esse espaço, ele é realmente rico. Esse espaço, ele realmente poderia ser um aliado incomparável da população curitibana. Mas o travamento, a violência que acontece aqui em vários níveis. Níveis subjetivos, níveis simbólicos, a violência que não é explícita, a violência dos olhares, a violência das risadinhas de canto, a violência do tapa nas costas, que se reflete na facada nas redes sociais, a violência de pessoas que formam que não formam a sua base de eleitores, que desinformam a sua base de eleitores, e que hoje jogam para cima de nós pessoas que estão armadas por um projeto político de destruição do nosso país, que se chama bolsonarismo. Jogam contra nós pessoas armadas, pessoas cheias de ódio nas redes sociais e até mesmo nas ruas. E que não agem, como foi dito aqui anteriormente, no sentido de formar a sua base, de informar a sua base, de promover reeducação social, reeducação política. Simplesmente jogam uma massa raivosa, incitam uma massa raivosa contra nós, com violência racista, com violência machista, com violência LGBTfóbica, e a gente já sabe que isso também se converte em violência objetiva. Vimos a morte do nosso companheiro Marcelo Arruda, do PT de Foz do Iguaçu, assassinado em seu aniversário, simplesmente por estar comemorando seu aniversário com símbolos do Partido dos Trabalhadores. Foi assassinado. A gente também teve o caso, e que já citei aqui, que é o da Marielle Franco. Então, todas as esferas de violência que compõem esse espaço, eu só pude compreender estando aqui dentro. E estando aqui dentro, como a única mulher preta da Câmara de Vereadores de Curitiba, que estou sendo exposta mais uma vez a fazer essa luta, a fazer a luta contra a cassação de um jovem negro periférico, um companheiro do partido, que em seu coletivo, em seus amigos, as pessoas que estão em sua defesa também são pessoas que eu conheço, são pessoas com quem convivemos, são pessoas com quem lutamos, são pessoas com quem construímos juntos o projeto político, social que acreditamos. Então a violência, ela é muito, muito, muito maior do que imaginamos. Sabíamos, mas ainda não tínhamos vivido. Então, mais uma vez, lutando, dizendo não a essa barbárie, não a essa violência. Mais uma vez dizendo não. Somos sobreviventes nessa sociedade tão hostil. E estamos aqui e continuaremos lutando.
E como já disse anteriormente, muitas e muitos outros virão. O mandato do vereador Renato Freitas, que representa seus eleitores, que representa a periferia, que entra nessa casa e afronta a estrutura fria que rege a política tradicional, e é com profunda indignação que digo não a esse show de horrores promovido hoje nessa Casa de Lei. Não nos calaremos, não aceitaremos o recado que está sendo armado aqui. A população negra cada vez mais vai se fazer presente nessa casa. Lutaremos com a força da lei que nos torna humanos. Chegamos, ocupamos, resistimos e não nos deixaremos nos calar pelas atrocidades que vivenciamos hoje. Mas estaremos atentos, pois a história cobrará dessa Câmara a tentativa que estão aqui buscando. A história cobrará essa tentativa de injustiça. Muito obrigada e, mais uma vez, digo não a essa tentativa de cassação.